Fala galera, tudo bem com vocês? Rumo ao êxito, tudo bem? Vamos dar uma animada, se estiver estudando há algum tempo, para um pouquinho, bebe uma água, volte com tudo que eu agora vou trazer uma ação que você precisa conhecer. Imagina que você está sofrendo já uma execução fiscal. Houve um lançamento, você não pagou e o fisco ajuizou, através da sua procuradoria, uma cobrança judicial. Uma execução fiscal onde vão ser penhorados e vendidos os seus bens. Entramos hoje nas defesas típicas dos executados. Na tela aí de vocês, meios de defesa do executado. Qual lugar que estamos aqui na linha do tempo? Vamos identificar o que já aconteceu até aqui. Tivemos então uma lei que traçou a hipótese de incidência. Depois, o fato previsto ocorreu, surgindo a obrigação tributária. Houve o lançamento, constituindo o crédito tributário. Depois, venceu o prazo de pagamento. Não pago, o crédito foi inscrito em dívida ativa. Dessa dívida ativa foi extraída uma CDA, que é um título executivo que lastreia uma execução fiscal, que é um processo de cobrança, de penhora, de leilão, de satisfação forçada daquele crédito. Nesse momento aqui surgem duas ações. A primeira e a principal são os embargos à execução. Embargos. E a segunda é a exceção de pré-executividade. Hoje vamos começar a estudar e vamos estudar em profundidade o que são os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal, pessoal, é o principal meio de defesa, né? E nele, o embargante, o executado, pode arguir todas as matérias de defesa. Ele pode falar da inconstitucionalidade do tributo, da ilegalidade do tributo, de uma penhora na execução que seja ilegal, num defeito da CDA, que o título executivo que lastreia a execução é a CDA, e se ele tiver alguma nulidade, pode ser suscitado aqui nos embargos à execução fiscal. Só que não é uma contestação. Embora a gente chame de meios de defesa, ele é uma demanda, é uma ação que dá origem a um processo novo. Ele é formalizado, a demanda ela é formalizada, a pessoa tem que propor, a gente fala nos embargos em opor, mas nada mais é do que ele está propondo uma nova demanda, uma nova ação, originando um novo processo, que busca o quê? Busca desconstituir aquele título executivo que lastreia a execução fiscal por algum motivo de ilegalidade, constitucionalidade, etc. Tudo bem? Então aqui, ele permite, então, ele tem natureza de ação e ele permite ampla produção probatória. Você quer fazer uma perícia? Você pode fazer uma perícia no embargo à execução. É um processo que vai ser distribuído por dependência, vai andar junto com a execução fiscal. Mas é como se fosse uma ação de conhecimento, é uma ação de conhecimento dos embargos, tudo bem? A fundamentação legal dele está aqui na tela para vocês, artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais e o 914 seguinte do CPC, que é aplicado então subsidiariamente, né? Esse é o artigo, subsidiariamente. Esse é o artigo que regula os embargos às execuções em geral, de qualquer pessoa. Então, o embargo à execução fiscal, ele tem uma regra, uma lei específica. E naquilo que não for incompatível com a lei especial, você pode aplicar o CPC, tudo bem? Então tá aqui, artigo 16 da LEF, o embargo à execução pode ser proposto, a gente vai ver com calma cada uma dessas hipóteses, viu? Então vou só apontar aqui, são admissíveis, etc e tal. E aqui que eu quero apontar com mais foco para vocês é isso aqui. O executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa. Significa nada mais que ele pode alegar qualquer coisa, né? Qualquer motivo dentre esses, tudo bem? Os requisitos dos embargos. Então, assim, você está numa execução. Você identificou lá na sua prova que seu cliente está sofrendo a execução, né? Ele recebeu uma citação na sua execução, na execução da fazenda. Como que identifica os embargos? O primeiro requisito é ter uma execução, é claro, né? A gente acabou de falar disso. Os outros dois requisitos são a garantia integral do juízo. Isso significa que a pessoa não pode opor os embargos à execução sem que tenha uma penhora suficiente à satisfação da integralidade da cobrança
ou sem que tenha um depósito suficiente integralidade da cobrança, né? Ou que tenha uma fiança bancária ou seguro garantia também dessa mesma quantia. Isso se chama garantia integral do juízo, requisito sem o qual você não pode propor os embargos da execução fiscal. Belezinha? Beleza. Segundo requisito, esse aqui, primeiro requisito, ele está aqui, pessoal. Ele já está aqui. Ó. Não são admissíveis os embargos executados antes de garantia da execução, que eu expliquei. O segundo requisito, pessoal, é o prazo. Você tem um prazo de 30 dias para opor o embargo à execução. E esses 30 dias contam-se a partir de quando? Depende. Via de regra, o que vai estar na sua prova é a penhora. E o detalhe da penhora, que tem que ser suficiente, o seu enunciado vai dizer que tem penhora. Vai contar da intimação da penhora. Não é da juntada do mandado. Não é da juntada. Não é. É da intimação. Então, se tem uma penhora e o executado foi intimado numa segunda-feira, dia 11, mas o mandado de intimação foi juntado aos autos numa quarta-feira, dia 13, o prazo começa dia 11, da data que o executado foi intimado da penhora. Tudo bem? Agora, da fiança bancária e o seguro-garantia é da juntada. Tudo bem? Só que não costuma cair na sua prova. Do depósito também é do depósito também. Ok? Então, assim, a gente já tratou do prazo, que é o segundo requisito que está aqui. Havendo a execução e havendo esses dois requisitos, você pode propor seu embargo, essa execução, que você vai se dar super bem na sua prova. Tudo bem? Ele está onde aqui na nossa linha do tempo? Está aqui, pessoal, após a execução fiscal. Os embargos, novamente, vamos colocar aqui, embargos de execução, vão estar aqui. Então aqui, esses outros casos, pessoal, que a gente estudou, que estavam aqui, né? O mandado de segurança está aqui para trás. A ação declaratória está aqui para trás, na linha do tempo. A anulatória está aqui para trás, tudo bem? Já ficaram para trás. O embargo está lá na frente, quando houve já uma execução, já passou, pessoal, toda essa história até chegar aos embargos. Passamos o faturador, vencimento, a CDA e chegou aqui. Somente a partir daqui é que pode haver os embargos, a execução. Tudo bem? Tudo bem. Efeito suspensivo. Os embargos têm natureza de ação, mas eles correm apenso à execução fiscal. Correm junto, tudo bem. Mas são uma ação diferente, que é um processo diferente. Quando era processo físico, você tinha os processos físicos era tipo um caderninho assim com capa, né? Então você tinha a execução, que era um caderninho, e você tinha os embargos à execução fiscal, que era outro caderninho. E esses dois caderninhos eram amarrados com cordão. Era assim que era feito em processo físico. Hoje, com os processos eletrônicos, só há uma vinculação lá no EPROC, o PREJE. Mas eles andam ali, há uma certa vinculação. Tudo bem? E o fato de ter sido opostos os embargos não significa que a execução vai parar. Mesmo que o requisito dos embargos seja garantia integral, os embargos não impedem o prosseguimento da cobrança. Então você vai precisar suspender essa cobrança para evitar um prejuízo para o seu cliente. E como fazer isso? Diferente da ação declaratória, mandado de segurança e ação latória, não é caso de tutela provisória e não é caso de liminar. Você vai fazer um pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Tudo bem? Pedido de concessão de efeito suspensivo. O que você vai fazer com base, você sempre vai ter que indicar o dispositivo, com base no artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Quais são os requisitos? Primeiro, pessoal, não confundam. Não é um pedido de tutela provisória. É um pedido de efeito suspensivo. Use essa expressão na sua prova. Não coloque um pedido de tutela provisória. Tudo bem? Os embargos de execução não terão efeito suspensivo, segundo o CPC, que se aplica subsidiariamente à execução fiscal. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo, aos embargos quando verificada duas condições. Eu vou assinalar de outra cor.
desde que seja garantida por penhora, que é um dos requisitos dos embargos, ou depósito ou calção suficiente, que é o primeiro requisito. E segundo requisito, vamos pôr de outra cor, para não ter perigo. Vamos pôr de amarelo. Verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória. Então, sim, os requisitos é garantia e, além disso, os requisitos da tutela provisória, que são o quê? Tutela de urgência, né? Probabilidade do direito, perigo de dano. Então, assim, garantia da execução mais esses requisitos, mas não significa que é uma tutela provisória. Preste muita atenção nisso. Aqui estão os requisitos. Abra sempre um tópico específico na sua petição para pedir esse efeito suspensivo. Todo embargo que você fizer, faça o pedido de efeito suspensivo. Beleza. Questões processuais. A competência ela vai ser distribuída por dependência à execução fiscal. Como não cabe execução fiscal em juizado, não há a apreciação da questão do juizado, nunca vai ser no juizado. Local também vai ficar desimportante, porque você vai distribuir por dependência, sempre vai ser no mesmo juízo que tramita a execução fiscal. Aqui, está aqui, ó. Faça a leitura do dispositivo, ó. Serão distribuídos por dependência, tudo bem? E a execução fiscal é proposta para o domicílio do réu, beleza. Outro detalhe do procedimento é que não há citação da parte requerida, que nessa ação chama embargado, não chama réu nem requerido, chama embargado. Não há pedido de citação, ele é intimado para poder apresentar não uma contestação, mas uma impugnação no prazo de 30 dias. A regra especial está na LEF, aplica a Lei de Execuções Fiscais, 30 dias, intimado, beleza? E o pedido vai ser esse aqui. Julgar procedente para desconstituir o crédito tributário e extinguir a execução fiscal. Tudo bem? Esse é o pedido típico dos embargos de execução, de natureza desconstitutiva. Beleza? Como que cai na prova, na sua prova? Como que já caiu na sua prova? Em 2019 é uma ação que tem uma certa recorrência, ela costuma cair sim na sua prova. Então aqui narra, né? O Estado X, por ter sofrido perda de arrecadação, coisa e tal, falou aqui dessa primeira parte dos defeitos da cobrança, tipo, apontou aqui a ilegalidade ou inconstitucionalidade, aqui também apontou a ilegalidade e inconstitucionalidade, aí você continua aqui, por reputar inconstitucional a referida taxa, deixou de realizar o recolhimento, vindo a sofrer autuação. Então aqui, autuação você já lembraria do lançamento, e falaria assim, se tem lançamento ou é mandado de segurança repressivo, mas se não couber, ação anulatória, como a gente estudou. Mas você tem que continuar ali na assertiva. A história do crédito tributário continuou nesse caso. Então tá aqui. Não tendo a sociedade logrado êxito no processo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída à quarta vara. Então você já tem uma execução fiscal. Se já tem execução fiscal, faltam os dois outros requisitos, garantia e prazo. Devidamente citada, após nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora. Vamos lá, ó, o requisito aparecendo aqui expressamente. Penhora do valor suficiente à garantia da execução. Após 10 dias da intimação da penhora, está dentro do prazo, a sociedade te procura para ajuizar a medida judicial. Está aí tranquilo os requisitos do embargos, tudo bem? Como que estrutura a peça dos embargos à execução fiscal? Endereçamento, vai endereçar ao mesmo juízo da execução fiscal, distribuindo por dependência. Depois do endereçamento, você vai escrever logo abaixo, distribuição por dependência à execução fiscal. E aí você vai citar esse dispositivo que está aí na sua tela, prevê isso, beleza? Qualificação do embargante, está aqui, como não pode faltar. Fundamento legal, artigo 16 da LEF, 914 e seguintes do CPC. Nome, embargos à execução fiscal com pedido de efeito suspensivo. Qualificação do embargado, não é réu, né? É embargado. Embargado. Você vai abrir um tópico sobre cabimento, que vai colocar garantia e tempestividade, que são os dois requisitos. Você vai explicar novamente a escolha da demanda.
Você vai lá revisitar, né, os artigos do fundamentação, explicar a escolha, né? Ou seja, a execução fiscal em que há garantia integral do juízo e estamos dentro do prazo de embargos. Então, nos termos do artigo 16, caput parágrafo 1º da LEF, é cabível os embargos de execução fiscal na mesma forma do artigo 914 do CPC. É isso. Conta a historinha com as suas palavras, não transcreva, conte com as suas palavras. Parte para as teses tributárias, que é o que vale mais ponto, né? Efeito suspensivo, como conversamos, ao invés de tutela provisória ou liminar, tutela provisória, ação declaratória ou anulatória, liminar, mandado de segurança, efeito suspensivo em embargos. Vai pedir. Nos pedidos você reitera o efeito suspensivo, né? Reiterar. Intimação do embargado para 30 dias, citando aqui o artigo 17 da LEF. Dispensa de audiência. Procedência do pedido para desconstituir o crédito tributário, estima de execução fiscal, em razão de motivo porque você quer isso aí, que é indevido. Custas e honorários devidos, provas todas aquelas em direito admitidas. Se o enunciado te trouxer a necessidade de uma prova pericial, você põe requer provar por todos os meios de direito admitido, notadamente, especialmente, inclusive, use a palavra que você quiser, prova pericial, prova documental, etc. e tal. Fechamento, e essa era aí a ação de embargos de execução aqui para vocês. Tranquilo? Grande abraço e a gente se vê na próxima defesa típica do executado, que é o quê? Que é a exceção de pré-executividade. Beleza? Grande abraço, até a próxima.